Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. O tema de hoje é interferência em películas finas e as lentes antirreflexo. Você está vendo que eu deixei duas imagens aqui para você, uma de uma bolha de sabão e outra de lentes de óculos com tratamento antirreflexo. Qual a relação entre elas? Se você quer descobrir, deixa já o seu joinha. Quer aprender outros assuntos de física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Se inscreva no canal, sempre tem coisa boa para você aprender aqui comigo. Então vamos tentar entender qual é a relação entre o colorido de uma bolha de sabão e as lentes antirreflexo dos seus óculos. Suponha que nós tenhamos aqui duas fontes de ondas, a fonte 1 e a fonte 2. Elas estão vibrando em concordância. Veja que essa daqui está emitindo agora uma crista e esta daqui também está emitindo uma crista. Observe que essas duas ondas são idênticas em velocidade e em comprimento de onda. Um caso particular. Então tem o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência e as fontes estão em concordância de fase. Bem aqui, alguém que esteja nesta posição, imagine que você se encontre neste local. Em você, no local onde você se encontra, você vai ver uma crista e uma crista. Duas cristas vão concordar entre si. Então, as fontes estão concordando entre si e as ondas que estão chegando a você também se concordam, de tal maneira que nós temos aqui interferência construtiva. Uma onda vai reforçar a amplitude de vibração da outra. Note agora que eu mudei a fonte 2 de posição. Eu fiz agora com que as distâncias percorridas pelas duas ondas fossem diferentes até chegar a você. Agora, a gente tem a diferença entre o caminho x1 da fonte 1 até o observador e x2 da fonte 2 até o observador. Agora, esta diferença de caminho é igual a lambda, ao comprimento de onda. Quando isso acontece, a diferença entre os dois caminhos é um número par vezes lambda sobre 2, porque lambda é igual a 2 vezes lambda sobre 2. Então, aqui, as fontes estão em concordância de fase e as ondas que estão chegando até você também estão em concordância de fase. Agora, vamos tentar uma outra situação. Agora, se as fontes estão em concordância de fase, mas a diferença das distâncias da fonte 1 até você e da fonte 2 até você, se essa diferença entre x1 e x2 for lambda sobre 2, ou seja, uma vez lambda sobre 2, ou generalizando ímpar vezes lambda sobre 2, se isso acontecer, você vai ter a interferência destrutiva, porque observe o que vai acontecer aqui. Vai chegar para você uma crista de uma delas, mas um vale da outra. Então, nesse caso, apesar de as fontes estarem em concordância de fase, as ondas que chegam até você estão em oposição de fase. E por isso, a interferência será destrutiva. Então, cuidado, mesmo que as fontes estejam em concordância de fase, as ondas que chegam até você podem estar em oposição de fase e assim uma destruir a outra. Se fosse uma onda sonora, você teria o som enfraquecido. No caso de agora, eu estou colocando as fontes vibrando em oposição de fase. Então, enquanto uma fonte está gerando uma crista, a outra está gerando um vale. Quando a gente faz isso, a regra do par ou ímpar troca. Observe aqui no desenho. Se a diferença entre x1 e x2 for lambda, ou seja, 2 vezes lambda sobre 2, ou generalizando, isso vai ser válido para qualquer par vezes lambda sobre 2, a gente vai ter crista chegando com vale aqui.
Observe que as fontes estão em oposição de fase e aqui as ondas que chegam até o observador também estão em oposição. Neste caso, a interferência é destrutiva quando a diferença de caminhos for um número par vezes lambda sobre 2. Por outro lado, se a diferença de caminhos for um número ímpar vezes lambda sobre 2 e as fontes estão em oposição, as ondas que chegarem até você, que está observando tudo, vão concordar. Então, olha que legal. Apesar de as fontes estarem em oposição, pelo fato de a diferença de caminhos ser um número ímpar vezes lambda sobre 2, as ondas vão chegar concordando até você e vão ter interferência construtiva. Moral da história. Vem comigo. Nossa regra geral, então, será esta aqui. Você tem duas fontes, cada uma vai lançar onda em sua direção. Vai haver uma distância x1 da fonte 1 e uma distância x2 da fonte 2. Se a diferença entre essas duas distâncias for um número par vezes lambda sobre 2 e as fontes estiverem em concordância, a interferência será construtiva. Se a diferença entre x1 e x2 for um número ímpar vezes lambda sobre 2 e as fontes estiverem em concordância, a interferência será destrutiva. Douglas, e se não for nem par nem ímpar? Aí a gente não tem como classificar a interferência. Então, saiba, para fontes em concordância, N par, construtiva, N ímpar, destrutiva. Já caso a gente deixe as duas fontes emitindo a onda em oposição de fase, quando uma emite uma crista, a outra está emitindo um vale, vai trocar a regra. O número par vai representar a destruição e o número ímpar vai representar a situação construtiva. Suponha agora que nós tenhamos uma película bem fina que tem uma certa espessura E. Vamos dizer que daqui para cá a gente tem a espessura E desta película, que vai estar em contato com um outro meio. Pode ser vidro, água, algum cristal, não sei, depende da situação. Na hora que a luz incide na película, parte dela vai para a película. Eu vou representar aqui de cor vermelha esta luz que atravessa a película, mas parte dela sofre reflexão. Eu vou representar a luz refletida aqui de verde. Não tem nada a ver com cor, mas eu estou usando a cor verde aqui só por razões didáticas. Então, na hora que aconteceu aqui a reflexão, ocorreu junto à refração. Então, a nossa onda original, que aqui estava representada de preto, deste ponto aqui preto surgiram duas ondas. Então, este ponto preto é fonte para duas ondas. Logo, a gente pode dizer que este ponto P aqui, ele vai se comportar como duas fontes de onda. Ele vai ser fonte de onda para esta linha verde e fonte de onda para esta linha vermelha. Mas esta onda vermelha aqui também vai fazer uma dupla caminhada. Parte dela vai passar aqui para o outro meio. Vamos colocar passando para cá. E outra parte dela vai retornar. Vai haver a reflexão parcial. Sempre que ocorre refração, ocorre também reflexão. Então, esta onda vem para cá e acaba saindo para o ar. Então, observe que há duas ondas refletidas aqui, chegando ao ar e que podem chegar até você. Você, na hora que recebe estas duas ondas, vai receber essas duas ondas interferindo entre si. E a interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Observe ainda a distância que vai vir deste ponto P até você, percorrida pela onda verde.
e aquela que é percorrida por esta onda representada de vermelho. Esta onda de vermelho vai percorrer aproximadamente E para ir até o outro meio e E para retornar ao ar. Então, a gente pode dizer que a diferença entre os caminhos destas duas ondas aqui, que vão interferir entre si, o nosso famoso x1 menos x2, vai ser 2 vezes esta espessura E da nossa película, da nossa lâmina delgada. Delgada significa bem fina. Bom, então vai ser aproximadamente isso, né? Porque não vai ser exatamente igual. Existe um ângulozinho aqui nessa brincadeira que nós vamos considerar suficientemente pequeno. Agora vem a próxima parte. Como é que eu vou classificar o tipo de interferência que vai acontecer? A gente sabe que esta diferença de caminhos vai ser um certo número vezes lambda sobre 2. A gente tinha a ideia do par ou ímpar. Agora, vai ficar um pouco mais complexo. Você fala, Douglas, se as duas ondas tiverem um único ponto como fonte, este ponto está em concordância com ele mesmo. Mas nós temos um problema sério aqui. Nesta reflexão, será que houve inversão de fase? Pode acontecer inversão de fase da onda na hora que ela reflete. Na refração, não, mas na reflexão, sim. E nesta outra aqui, nesta outra reflexão, será que aconteceu inversão de fase? Quando se trata de luz, a regra que a gente vai usar é a seguinte. Quando a onda reflete em um meio de índice de refração maior, ela sofre inversão de fase. Quando a onda reflete num meio de índice de refração menor, ela não inverte a fase. Agora, a gente vai para a regra matemática. Se houver inversão de fase nessas duas reflexões, a gente usa a regra das fontes em concordância, porque inverteu nos dois, então uma coisa compensou a outra. O par é construtivo, o ímpar é destrutivo. Caso contrário, caso haja inversão em uma das reflexões e na outra não, aí a interferência será destrutiva para o par e construtiva para o ímpar. Se usa a regra das fontes em oposição. Ora, uma inverteu a fase e a outra não. Este assunto é bastante complexo, mas já caiu na prova do Enem. Da mesma forma que isso pode acontecer numa película delgada que eu estou colocando aqui, é interessante notar que este valor de lambda ele é necessário para a gente avaliar se é construtivo ou destrutivo. E o lambda está relacionado à cor. Quando a luz do sol incide na bolha de sabão, a luz do sol joga aquela famosa luz branca, que é a mistura de todas as cores, que a gente costuma citar as 7 principais: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, chamadas cores do arco-íris. Na hora que chega aqui até a bolha de sabão é uma película delgada. A luz reflete na primeira parte, nesta primeira face da bolha, e vai refletir também na segunda. Essas luzes refletidas podem apresentar interferências construtivas ou destrutivas. Para aquelas cores em que a interferência for construtiva, essa cor vai ser ressaltada. Por isso, quando olhamos para a bolha de sabão, enxergamos um colorido bem interessante, porque às vezes nós estamos olhando numa direção em que a luz violeta ela está sendo intensificada, dependendo do ângulo para o qual olhamos para a bolha de sabão, está sendo intensificada uma outra cor, um alaranjado. Por essa razão, aparece o colorido bonito na bolha de sabão. Esse fenômeno é chamado iridescência. A luz do sol ou de um flash pode atingir a sua lente, a lente dos seus óculos. Como é que a gente faz para reduzir a intensidade da luz refletida? É colocada uma película fina recobrindo a nossa lente. Então a gente coloca uma fina película para recobrir a lente.
Para que isso vai acontecer? Porque vai acontecer reflexão nesta película e depois uma segunda reflexão aqui no vidro. Esses dois raios que saem, a gente ajusta a espessura da película para que aconteça a interferência destrutiva. Aí a intensidade da luz refletida fica bem fraquinha, como agora eu olhando ali para aquelas lâmpadas, está refletindo a luz aqui nos meus óculos, mas muito pouco. Esta é a tecnologia. Na prova do Exame Nacional do Ensino Médio já caiu um problema envolvendo este assunto. Aliás, 2 problemas envolvendo interferência em que você precisava ter os conhecimentos do par ou do ímpar que a gente acabou de ressaltar. Eu vou deixar um card aqui para você acessar o vídeo a respeito dessas questões. Bom, se você gostou desse vídeo, peço que deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ative o sino das notificações para poder receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até um próximo encontro. A gente se vê.